Olá pessoal, olá focado na química, eu sou o professor Floquinho, sou um dos professores de química aqui da equipe do Foca no Quadro e hoje eu estou aqui para gravar essa aula sobre cinética química. Também é um assunto muito importante nos vestibulares, né? E é comum cair em várias provas os conceitos da cinética, que é um estudo importante da fisicoquímica. Assim como a termoquímica, assim como a eletroquímica, a cinética é bem importante. Então a gente vai ver aqui os conceitos principais, vou te dar algumas dicas, né, para você entender os gráficos, entender como acontece a velocidade das reações químicas, tá certo? Então, já dando o conceito, né, cinética química, ela estuda a velocidade das reações químicas. Nós temos reações químicas que são lentas, nós temos reações químicas que são rápidas, né? Então eu dei um exemplo aqui, a formação do petróleo é um processo muito lento, né? A ferrugem é um processo que deve ser lento. A indústria aí trabalha para dificultar, né, a formação da ferrugem. É um processo lento. Claro que alguns meios podem acelerar esse processo, mas é uma reação lenta. Reações rápidas. O airbag, por exemplo, o funcionamento do airbag no carro. A nosso interesse que seja rápido, né? Você está batendo o carro lá, tem que encher rapidamente o protetor, né? Então o airbag é uma reação rápida que acontece dentro do carro. A ação de um medicamento é um processo que nós queremos que seja rápido. Estou com dor de cabeça, preciso tomar um remédio que faça com que a minha dor passe rápido. Então, existem N processos que são rápidos e lentos e nós podemos também alterar esses processos. Eu posso acelerar uma reação química, eu posso inibir uma reação química, né? Então, para quem se lembra, aí eu tenho catalisadores que podem acelerar o processo, né, de uma reação química, e eu tenho inibidores também que podem dificultar uma reação dependendo das necessidades, tá bom? Então, isso a gente vai ver depois também, esses fatores aí que podem modificar a velocidade de uma reação química. Aqui também, como na termoquímica, a gente tem alguns gráficos e é importante que a gente saiba interpretar os gráficos, né? Porque às vezes vem um gráfico e você fazer uma leitura rápida do que está acontecendo no processo. Então, eu coloquei esse gráfico simples aqui, ó. A gente tem a variação de massa ou concentração, ou mesmo volume aqui, né, pelo tempo. Então a gente vê duas curvas, eu tenho a curva verdinha e a curva azul. Eu quero saber, de maneira bem básica, está representando essa reação. Quem é o reagente, né, no gráfico? É óbvio que toda reação começa com o reagente, não tem como eu começar com o produto, né? Eu vou colocar lá os ingredientes para fazer um bolo. Então eu coloco o trigo, açúcar, o ovo, né, para poder fazer o bolo. Então, inicialmente eu coloco o reagente e ele com o tempo vai diminuir, não é isso, gente? Eu coloco o fermento, o trigo lá, eles vão começar a reagir, a quantidade deles vai começando a diminuir para ir formando o bolo. Então, quem diminui com o tempo é sempre o reagente. Quem que numa reação química, de maneira geral, não existe ainda? No tempo zero, quem que não existe? É o produto. Eu não tenho produto ainda. Então, toda vez que eu tiver um gráfico com a concentração, a massa de alguém diminuindo, isso aqui é o reagente. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara seria o B, né? O reagente aqui é o B, ele está diminuindo com o tempo. E ó, é bom a gente ter uma noção assim, ó, a reação está assim, ó, tem reagente, tem produto zerado. Com o tempo, ela vai acontecendo assim, ó, o reagente vai diminuindo, eu posso ter uma reação a 50%, eu posso ter uma reação de decomposição de 90%, vários fatores. Mas lembre-se que vai acontecendo assim, ó, o reagente vai diminuindo e o produto vai aumentando. Então, esse é o reagente, esse é o produto, né? Inicialmente, a reação está assim, e aí vai acontecendo assim, ó. Ela vai caminhando, se esgotar o reagente, vai formar total produto lá. É um processo a 100%, tá bom? Mesmo que eu tenha duas curvinhas aqui, se eu tivesse mais uma curvinha amarela aqui diminuindo, eu teria dois reagentes, A mais C, sei lá, né? Diminuindo com o tempo, tá bom? Então, essa é a primeira leitura que eu queria que você tivesse. Está no gráfico, está diminuindo, é reagente, está aumentando, é produto. Até depois,
quando vocês forem estudar, e a gente for estudar equilíbrio químico, a gente vai ver que essa concentração aqui chega um momento que mantém fixa, né? Isso é equilíbrio químico. Ó. Aqui pode até esgotar. Se esgotar, parou, acabou a reação. Mas existe o equilíbrio químico, né? Que é aquela setinha de vai e volta, né? Que a reação continua, tá bom? Mas a ideia é essa a princípio. Então, está diminuindo com o tempo é reagente, está aumentando é produto. Eu posso trabalhar com esses valores aí, tirar valores do gráfico. Beleza? Então tá bom. Outra coisa, aí nós vamos trabalhar com velocidade, né? Cinética química trabalha com velocidade. Vocês aí sabem que na física, né? Quando eu calculo a velocidade média de deslocamento de um carro, é ΔS sobre ΔT. A nossa velocidade aqui, ele é um ΔQ sobre ΔT. Esse Q vem de quociente, pode ser várias unidades na química, depende daquilo que o exercício der para nós, tá certo? Então, o cara me deu uma tabela e está variando massa de um reagente ou de um produto. Então, esse ΔQ aqui, gente, pode ser massa, né? Pode ser número de mols, né? Pode ser número de mols, pode ser volume, pode ser concentração, ok? Então, pode ser qualquer uma dessas unidades, dependendo do que o exercício me dá. Geralmente, o que mais se trabalha é com concentração, com número de mols, são os mais comuns. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o número de mols. A velocidade seria um ΔM sobre ΔT, certo? E aqui está em módulo, né? Vai ser a variação. A concentração, a gente costuma trabalhar a concentração com este símbolo aqui, ó, que é um símbolo, deixa eu colocar aqui para você, é este símbolo aqui, ó, vou colocar aqui delta, assim, ó, sobre ΔT. Então, essas duas colchetes representam concentração, que geralmente é a concentração, geralmente não, é a concentração molar, certo? É a concentração molar, que ela é dada em mol por litro, que aqui a gente mais usa aqui. Por quê? Porque a gente trabalha com estequiometria, você trabalha com relações molares, né? Nas reações estequiométricas. Então, trabalha-se muito com a molaridade. Aqui a gente trabalha com a estequiometria também, como na termoquímica, na eletroquímica, a gente trabalha com a estequiometria. Então, vem esse símbolo aqui, ó. Então, no gráfico aqui, por exemplo, poderia vir aqui, ó. Vem dois colchetes aqui, que representa a concentração em mol por litro, que é a concentração molar. Certo? Se fosse massa, seria ΔM. E aqui é a variação, né, gente? É final menos inicial, aqui final menos inicial, como ΔS, espaço final menos espaço inicial, certo? E é o seguinte, por que está em módulo? Porque você concorda que o reagente, por exemplo, ele diminui com o tempo. Então, a massa final do reagente ela é menor do que a massa inicial. Se eu fizer massa final menos massa inicial, vai dar negativo. E a gente não vai trabalhar com velocidade negativa aqui, por isso que está em módulo, é o valor absoluto. O produto não, né? O produto, a massa final do produto é maior do que a do reagente. A massa final é maior do que o do início. Então daria positivo, mas quando é reagente, a massa fica negativa, né? Então a gente não trabalha, a gente trabalha com ela em módulo. Tá certo? Então é assim que eu calculo a velocidade de decomposição de um reagente. O cara fala, calcula a velocidade de decomposição. O reagente está se decompondo. Calcula a velocidade de formação. Então, velocidade de formação seria do produto. Velocidade de decomposição seria do reagente. Está se decompondo e o outro está formando. Certo? Então, as nomenclaturas que também podem aparecer aí. Muito bem. Ó, agora é o seguinte, tem um cálculo que é a velocidade média da reação, que às vezes confunde a galera e de vez em quando aparece isso. Quando eu vou calcular a velocidade média de um dos componentes de uma reação, eu quero calcular só do hidrogênio. Você vai fazer a variação, você vai fazer a variação dele aqui, ó, ele é reagente. Vai fazer a variação dividido pelo tempo. Então, demorou lá um tempo X, eu faço a variação. Faço o final menos inicial sobre o tempo, acabou. Eu calculo a velocidade média daquele cara ali. Agora, quando a velocidade média é da reação, queridos, isso que é diferente. Já apareceu em FUVEST, segunda fase e tal. A velocidade média da reação, ela tem que ser igual para
todos os componentes, tanto de decomposição quanto de formação. Então, a velocidade média dos dois aqui, a velocidade média dos três aqui, ela tem que ser igual. Como que eu faço isso? Aí a diferença é o seguinte: toda vez que a velocidade média for da reação, eu tenho que fazer a variação desse aqui. Final, por exemplo, pode ser massa, né? Seria ΔM aqui. Eu faço a variação da massa pelo tempo e eu tenho que dividir pelo índice do balanceamento. Certo? Eu vou ter que dividir pelo índice do balanceamento. Aqui, eu faço a variação da massa final menos inicial, divido pelo índice. Aqui é 1. Claro que aqui você concorda que o O2 vai me dar a velocidade média da reação, porque o índice dele é 1. Então, é uma forma de eu olhar a reação. Quem que me dá a velocidade média já da reação? É o cara que tem índice 1, porque eu vou dividir por 1. Aqui, eu teria que dividir por 2. Eu faço a variação da massa por 2. E aqui, os três valores têm que dar iguais. Eles têm que dar iguais, né? Então, se eu não dividir por 2, eu vou ter a variação do hidrogênio. Aqui, eu vou dividir do O2, da água. Sem dividir por 2, eu tenho a variação de cada um deles, individual. Se o cara pedir, calcule a velocidade média de decomposição do hidrogênio, você não vai dividir por 2. Você vai fazer ΔM sobre ΔT, você calculou a variação dele. Agora, se a velocidade média for da reação, ele quer para a reação toda, o valor tem que ser igual. Nesse caso, eu tenho que dividir pelos índices, tá? Então, aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 1, aqui eu divido por 2, e os três valores têm que dar iguais, porque eles medem a velocidade da reação, a velocidade média da reação. Então, você concorda de novo que quem tem o índice 1 é o que me dá o valor da velocidade média da reação. Aqui, se eu fosse calcular a variação desse e desse, beleza, eu faço normal. Se ele pedisse a velocidade média da reação, aqui eu teria que dividir por 1, vai dar o valor da velocidade média, e aqui eu teria que dividir por 2. Isso dentro de um mesmo intervalo de tempo, né? E aí, os valores têm que dar iguais. Certo, gente? Então, essa é a ideia do cálculo da velocidade média da reação. Eu quero, na sequência, te dar um exemplo de uma tabela de preenchimento com esses valores, porque às vezes a galera confunde um pouquinho por causa das relações estequiométricas, das proporções, tá? E aí eu vou te mostrar como que é esse cálculo da velocidade média dentro dessa tabela, é o nosso próximo passo agora aqui na sequência. Bom, pessoal, eu estou aqui com um exemplo, então, aqui para vocês, de uma reação com uma tabela com valores que a gente vai completar diante daquilo que está acontecendo na reação. Então, eu peguei uma reação comum do hidrogênio, formação do hidrogênio aí, formando a água. Eu tenho um processo aqui, tem um tempo em minutos, né? Coloquei 0, 1, 2, 3, 4 minutos. E no reator, vamos considerar assim que no reator foi colocado as quantidades iniciais. Então, no tempo zero, o cara colocou 40 mols de hidrogênio, colocou 30 mols de oxigênio e o produto não tenho ainda porque a reação não começou, tá? O cara acabou de colocar lá dentro. Aí, a partir daí, a reação começa a acontecer, né? Aquilo que eu falei para você, tá assim, ó. Eu tenho reagente, tenho produto. Agora vai começar a acontecer isso. Então, o reagente diminui com o tempo e o produto, aqui, ó, essa coluna se refere ao produto. Então, aqui os valores vão aumentar. Esses dois são reagentes, os valores vão diminuir. Certo? Só que é importante, a gente não pode esquecer que não é soma. Isso aqui, não estou trabalhando com massa. Massa, a gente usa a lei da conservação das massas. 10 gramas com 20 gramas vai dar 30 gramas. Aqui é proporção. Então, eu preciso lembrar, e não posso me esquecer, do índice do balanceamento das reações. Qual que é a nossa proporção aqui, gente? Ó, 2 mols. A proporção desse cara aqui é para 2. A proporção do oxigênio é para 1, que é esse valor aqui, e aqui é para 2. Você pode ver que 2 mais 1 não deu 3, né? Porque não é soma, é proporção. E a ideia é o seguinte, 2 mols desse, quando eu uso 2 mols de hidrogênio, forma 2 mols daquele cara lá. Nessa reação, quando eu uso 1 mol desse cara aqui, forma 2 lá. Então, é proporção. Se eu tiver 20 mols desse aqui, 10 vezes mais, eu preciso de 20 mols desse, eu vou precisar de 10 mols desse, e eu vou precisar vai formar 20 mols daquele lá. É proporção. Se eu dobrar aqui, ó, se aqui for 4 mols, eu preciso de quanto aqui? De 2. E vai formar quanto lá? 4. É proporcional.
Tá certo? Eu posso multiplicar por quanto eu quiser. Se eu multiplicar por 5 aqui, se eu tiver 10 mols aqui, aqui é metade. Então, se aqui é 10 mols, aqui é metade, aqui é 5. E vai formar 10 mols. Porque a quantidade que está aqui é a que forma lá. Então, isso é proporção. Preciso ter essa noção. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Eu tinha... No tempo zero, tinha 40 mols do hidrogênio. Passou 1 minuto, gente, caiu para 30. Quer dizer que daqui saíram 10 mols, concorda ou não? Ó, tinha 40, caiu para 30. Saiu 10 mols. É proporção. Se saiu 10 mols daqui, desse cara, aqui é metade. Então, se aqui saiu 10, aqui vai sair quanto? Vai sair 5, né? Porque sai metade. Se tinha 30, ó, saiu 10... 40 caiu para 30, saiu 10 daqui. Se saiu 10 daqui, aqui sai metade, sai 5. Se tinha 30, sobrou quanto aqui? 25. Sobrou 25, o cara colocou 30 no início. E se saiu 10 daqui, ó, vai formar quanto lá? 10. Porque é igual, é 2 para 2. Se aqui fosse 4, eu colocaria o dobro, é proporção. Outra coisa, aqui está em mol, tá? Pode ser mol por litro. Eu coloquei em mol, mas poderia ser concentração molar. O raciocínio é o mesmo, tá? Bom, vamos continuar aqui, ó. Passou mais 1 minuto. Gente, tinha 30, caiu para 20. De novo, saiu 10. Saiu mais 10 daqui. Se saiu mais 10 daqui, vai sair metade. Aqui vai sair 5. Se saiu 10, aqui de novo vai sair 5. Se saiu 5 e tinha 25, vai cair para quanto aqui? Vai cair para 20 mols. Certo ou não? Sempre vai dar metade lá. Ok, de novo. Agora, se saiu outros 10, de 1 para 2, saiu 10, vai para lá quanto? 10 também, só que lá aumenta. Já tinha formado 10, saiu mais 10, vai mais 10 para lá, aqui vai para quanto? Aqui vai para 20 mols. Certo? Lá vai aumentando e aqui vai diminuindo. Certo? Lá vai aumentando, aqui vai diminuindo. Então vamos lá. Agora eu vou analisar aqui. Daqui para cá, 20 para aqui, saiu 5. Gente, pode ser qualquer valor, tá? Tá meio proporcional aqui para ficar mais fácil. Mas poderia ser qualquer número aqui. Saiu 5. Opa, se saiu 5 daqui, aqui vai sair o dobro. Então, de novo, aqui vai sair quanto? Vai sair 10. Se tinha 20, vai cair para quanto aqui? 10 mols. Está indo proporcional. Olha lá, saiu 5 aqui, aqui saiu 2. De novo, se saiu 10 daqui, gente, para o lado de lá, aqui é igual. Se saiu 10 aqui, vai 10 para lá. Já tinha 20, aqui vai para 30 mols. Você viu que vai aumentando o produto. Proporção. Certo? Assim, ó, se sair 10 aqui, vai zerar. Acaba a reação. Se saiu 10 daqui, ó, você pode ver, se sair 10 daqui, vai zerar, esses 40 vai tudo para lá. Seria 40 aqui, ó, porque a proporção é igual. Certo? Só que os valores aqui não quer dizer que eles... Quando o cara coloca no início, ele pode colocar coisa em excesso. Aqui tem coisa em excesso, então ele colocou a mais, vai sobrar, não tem problema. O processo diz o seguinte para mim, ó, formou 5 agora aqui, ó, parou nos 4 minutos, tá? Formou 5. Opa, veio 5 daqui, veio aqui formou 5. Se formou 5, veio 5 daqui, ó. Então aqui, ó, saiu 5 agora. Se saiu 5, era 10, sobrou 5 mols. Tudo bem? De novo. Ó, daqui para cá, formou mais 5. Se formou 5 aqui, veio 5 daqui. Tinha 10, saiu 5, sobrou 5. Gente, se saiu 5 daqui, aqui é metade, ó. Saiu 5, aqui vai sair metade. Então aqui, ó, vai sair 2,5. Tudo bem? Ó, daqui para cá saiu 5, aqui tem que sair metade, vai sair 2,5. 15 menos 2,5 vai sobrar 2,5 mols. E aqui, ó, como não zerou nenhum deles, se tivesse zerado, acabava a reação, mas não zerou. Então, poderia até continuar ali, certo? Poderia até continuar. Eu queria dar o exemplo para você do seguinte, vamos calcular uma velocidade média aqui. O cara me pediu lá para calcular a velocidade média do hidrogênio no intervalo de tempo de 2 minutos. Intervalo de tempo de 2 minutos. Então, ele quer calcular o hidrogênio nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 2. Tá? Então, eu já sei que embaixo é variação do tempo, vai ficar 2 menos 0. Ok? É o tempo final menos o tempo inicial. Variação do tempo. Em cima, para o hidrogênio, vai ficar esse menos esse. Concorda ou não? É esse menos esse. Estou calculando a variação do hidrogênio. Ele pediu no intervalo de 2 minutos.
Então, em módulo, ó, no tempo 2, quanto que eu tenho de hidrogênio? 20. Menos no tempo 0, eu tenho quanto? 40. Vamos fazer a continha aqui, ó. Essa velocidade do hidrogênio nesse intervalo vai ficar 2. Lá em cima vai ficar quanto? Menos 20. Certinho, gente? Tá em módulo. Beleza. Então aqui vai dar quanto? 10 dividido por 2. Tudo bem? Opa, 10 dividido por 2 não. Já fiz a conta lá, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. 10 dividido por 2 não. Dá 20. Vai ficar 20 positivo dividido por 2. Tá certo? Então 20 dividido por 2, aqui vai dar 10. Uma coisa importante, qual que é a unidade aqui? É porque ali está em módulo, tá? Menos 20 vai ficar 20 dividido por 2 vai dar 10. A unidade que nós usamos em cima é mol. E embaixo for minuto. Então vai ficar mols por minuto. O cara pode falar, calcula a velocidade do hidrogênio em tempos em segundos, por exemplo. Eu posso transformar. Aqui ele está em mol por minuto. Ah, eu quero em 1 hora. Então você pode fazer para 1 hora ali. Certo? Só multiplicar por 60. Então você pode ter relações aqui com isso aqui. Isso é a velocidade média individual. Aquilo que eu falei para você. Agora, e se ele pedisse a velocidade média da reação? Lembra? Velocidade média da reação? Eu fiz individual, tá, gente? Poderia fazer qualquer passo aqui. Agora, como que seria a velocidade média? Ó, eu vou fazer para os 3 para você ver. Tudo bem? Só para você ter uma ideia. Vou fazer a velocidade média. Quem daria para mim a velocidade média é esse cara aqui que tem índice 1. Vou fazer no mesmo intervalo, tá? Mas considerando que eu vou provar para vocês. Em 2, o tempo é o mesmo. Então aqui é 2 menos 0, aqui é 2 menos 0 e aqui é 2 menos 0. Tudo bem até aí? Isso aqui é o intervalo do tempo, tá? Do tempo. Bom, vamos lá para o hidrogênio de novo. 20 menos 40. Aqui, ó, é 20 menos 40. Tá, agora para o oxigênio. É 20 menos 30, né? É isso? É 20 menos 30. 20 menos 30. E agora para esse cara aqui no intervalo é 20 menos 0. Ó, eu fiz em 2 minutos para todo mundo. Tá certo? Se a gente fizer essa continha aqui do primeiro, que é o hidrogênio, vai ficar 20 dividido por 2, aqui vai dar 10. Tá. Se eu fizer aqui, vai dar 10 dividido por 2, aqui vai dar 5. Ó, vai dar menos 10 dividido por 2, vai dar 5. E aqui vai dar 20 dividido por 2, vai dar 10. Beleza. Só que se a velocidade média da reação, elas têm que dar iguais. Aí eu tenho que fazer o quê? Lembra? Quando a velocidade média tem que ser igual para todo mundo. Quando é velocidade média, eu tenho que dividir pelo índice. Qual que é o índice desse cara aqui, ó? É 2, gente. Então esse aqui, ó, eu vou ter que dividir por 2. Qual que é o índice do oxigênio? É 1. Aqui eu vou ter que dividir por 1. E o índice da água é 2. Olha lá. Aí se eu dividir, isso aqui vai dar 5 de velocidade média, esse aqui vai dar 5 de velocidade média, e esse aqui vai dar 5 de velocidade média. Entendeu? Então a velocidade média da reação tem que dar igual para todo mundo. Aí você vai dividir pelo índice. Quando não for da reação, for individual, você faz normal. Pode ver que lá em cima eu não dividi por 2, eu fiz a velocidade média do hidrogênio. Essa é a diferença, tá? Então é legal você dar uma estudada nesse tipo de tabela, porque trabalha com proporção. Tem algumas questões aí que o cara traz esse raciocínio e você tem que completar para descobrir os valores para poder calcular, tá? Então acho que é uma dica legal você entender isso aqui, porque ajuda nas relações aí estequiométricas dentro da cinética química. Beleza, gente? E vamos em frente, hein? Vamos lá, animados aí que tem mais coisa pela frente. Tamo junto!